Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Diego, sou aluno do 22 de abril do nono ano. Hoje eu vou apresentar sobre a Guerra de Canudos. Meu grupo é formado pelo Gustavo, Álvaro, João Zorzan e Lucas Massahiro. Então fique com a apresentação. Opa, meu nome é Álvaro, eu também vou falar sobre a Guerra dos Canudos. Guerra de Canudos, ou Campanha de Canudos, foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa, liderado por Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior do estado da Bahia. Os confrontos ocorreram entre 1896 e 1897, com a destruição da comunidade e a morte da maior parte dos 25 mil habitantes de Canudos. A região é historicamente caracterizada por latifúndios improdutivos, secas clínicas e desemprego crônico. Passava por um grave crise econômica e social. Milhares de sertanejos partiram para Canudos, cidade liderada pelo peregrino Antônio Conselheiro, unidos na crença em uma salvação milagrosa que pouparia os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social. Bom, eu vou falar sobre Antônio Vicente. Foi um líder religioso fundador da cidade de Canudos. Abandonou sua casa e família em 1861 para viajar de povoado em povoado no sertão do Brasil, pregando uma vida de devoção, meditação e santidade, ajudando a reformar e pintar igrejas, dando os conselhos pelos quais ficou famoso. Dava seus conselhos nos fins de tarde, nas praças e até no meio da rua. Falava sobre o juízo final e sua vida santa, associando os problemas da vida no sertão à chegada do anticristo e pregando que somente uma vida de santidade e devoção tiraria as pessoas da miséria vivida no sertão e levaria ao céu depois do apocalipse. Vou explicar por que essa guerra aconteceu. A Guerra de Canudos começou efetivamente depois que Antônio Conselheiro encomendou um carregamento de madeira de um vendedor em Juazeiro. O vendedor não entregou a madeira, deixando o conselheiro revoltado, pois já havia pagado pela encomenda. Com este clima de tensão, surgiu um boato que os moradores de Canudos viriam buscar a madeira à força, com um boato que os conselheiristas viriam buscar a essa força a encomenda em Juazeiro. O prefeito da cidade pediu ajuda ao governo central para combater os fanáticos, como eram conhecidos. O governo enviou 150 homens comandados pelo tenente Pires Ferreira para ajudar nesse possível ataque. Então, chegou a minha parte, eu vou falar sobre a segunda expedição. Após os ataques, as tropas do tenente Pires Ferreira, o governo decidiu responder. Como foi entendido na época, para isso foi convocado o Major Febrônio de Brito, em novembro de 1896. O Major partiu para Canudos com cerca de 600 homens e dois canhões Krupp, de fabricação alemã. As tropas chegaram no arredores de Canudos, em janeiro de 1897. Com bastante dificuldade para carregar os pesados canhões, com fome e sede, na noite do dia 17 de janeiro, os conselheiros atacaram as tropas de Febrônio Brito, matando mais de 100 homens e deixando outros diversos feridos. O major ordenou a retirada das tropas e fugiu, ainda sob ataque dos moradores de Canudos. Obrigado. Bom, vou falar um pouquinho sobre a terceira expedição que teve em Canudos. Eduardo Bueno conta que, com a chegada de mais uma notícia de derrota na capital, a elite local e os políticos estavam bastante apressivos. A imprensa já vinha acusando Antônio Conselheiro de querer reviver a monarquia no Brasil, e Canudos era cada vez mais uma ameaça para a República recém-proclamada. Com essa pressão sofrida, o coronel Moreira César foi convocado para comandar a terceira expedição para Canudos, em fevereiro de 1897. Ele partiu com mais de 1.200 homens e 6 canhões de Krupp, que era um canhão utilizado na época. Rumo a Canudos, Antônio Conselheiro e seus seguidores vinham vencendo consecutivamente as tropas do governo. Sua sorte estava acabando. Eu aqui de novo vou falar da última expedição para Canudos. Com mais uma notícia de derrota das tropas do governo, o pânico havia tomado a capital, levando inclusive à morte de dois editores de jornais no Rio de Janeiro, numa tentativa do governo de impedir a propagação das notícias sobre Canudos. Em maio de 1897, o próprio ministro da Guerra convocou diversos oficiais do exército para combater de vez os Canudos. Antônio Conselheiro e seus fiéis
O general Arthur Oscar foi o responsável pelo comando de operação, convocando 5.000 homens e levando 700 toneladas de munições, vários canhões e um enorme canhão chamado de A Matadeira, com cerca de 3 metros de altura. Então, continuando, as tropas chegaram em junho nas redondezas de Canudos. Durante o mês de junho, as tropas de Arthur Oscar tentaram fazer pequenas investidas em Canudos, perdendo praticamente todos os confrontos, deixando mais de 1.000 soldados mortos. O general Arthur Oscar pediu um reforço ao governo, que reuniu às pressas 3.000 homens, que chegaram em Canudos em agosto de 1897. Com os frequentes ataques dos conselheiristas e derrotas nas investidas, Arthur Oscar decide autorizar o uso do canhão, a matadeira, que começa a destruir a cidade de Canudos lentamente, começando pela igreja do local. Com as vantagens obtidas pelos disparos de canhão, depois de um mês de combate, a cidade de Canudos estava praticamente devastada, com milhares de mortos. No dia 22 de setembro de 1897, Antônio Conselheiro morreu e não se sabe a causa da morte, mas a maioria dos historiadores defende que ter sido problemas intestinais. Como a gente pode ver esse fato histórico para o Brasil, eu vou falar sobre a maior obra literária sobre a Guerra de Canudos, que foi Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha, que no livro ele deixou bem claro o seu ponto de vista, que se refere ao racismo, como a maioria de sua época, e acredita numa raça superior, em sua íntima relação com os de pele clara, e acreditava no embranquecimento dos brasileiros, evitando a miscigenação com raças inferiores. E esse foi uma das obras mais famosas sobre a Guerra de Canudos. Como a contribuição às ciências sociais, encontra-se nesta obra de Euclides Cunha a separação da nação brasileira entre os povos litorâneos e os interioranos. A compreensão de cada uma dessas partes permitirá a compreensão de um país como um todo. Uma vez que se tinha nas cidades litorâneas polos de desenvolvimento político e econômico, e no interior do país condições de atraso econômico que subjugavam suas populações, exemplo, a fome e a miserabilidade. No entanto, ao analisar os fatos ocorridos em Canudos, o autor refuta a noção de que no litoral se encontrariam condições de avanços civilizatórios, em oposição ao interior. Pelo contrário, aponta que tanto os litorâneos quanto os interioranos, cada qual em suas especificidades, encontrariam um estágio bárbaro da sociedade. Bastava atender para a crueldade como que se reprimiu o movimento de Antônio Conselheiro. Além do que, tanto uns quanto os outros eram dados ao fontanismo.